Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que gosta de humanas, você que curte histórias, você que está procurando aí uma ferramenta que lhe auxilie nos seus estudos. Sejam muito bem-vindos. Aqui o professor Eduardo. Eu ofereço aqui esse trabalho de consultoria e pesquisa no meu canal. Se você chegou de paraquedas até aqui, eu recomendo que você dê uma olhadinha na nossa playlist para se inteirar do assunto, já que estamos fazendo a análise do livro do professor Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes, e já estamos aí no capítulo 53, já estamos bem adiantados, né? Vaidades e sonhos é o tema dessa aula. E pegando o gancho de que Menóquio ele já está pela segunda vez diante do Tribunal da Santa Inquisição, 15 anos após ele ter sido condenado no primeiro julgamento, então uma vez mais ele foi denunciado, né? Na verdade, a distinção entre criador e criatura, entre Deus e o homem, e a própria ideia de um Deus criador, para Menóquio era uma ideia estranha. Estava muito claro para ele que suas ideias eram muito diversas das do inquisidor, mas no certo ponto as palavras para exprimir tal diversidade lhe faltavam. De certo, as armadilhas lógicas do frade Gerolamo não conseguiram convencê-lo de que ele estava errado, da mesma maneira que os juízes que o processaram 15 anos antes não conseguiram. Tentando de imediato tomar a dianteira, procurando intervir a situação de sua defesa e inverter o mecanismo do interrogatório, quando ele toma a dianteira da palavra e pede a atenção de todos. Faça o favor de me escutar, senhores. E aí ele fala sobre a lenda dos Três Anéis, onde ele reforça a doutrina da tolerância. E essa lenda dos Três Anéis ele já havia citado no primeiro interrogatório. E ali a argumentação era religiosa, quando ele defende a ideia de que todas as fés eram equivalentes, incluindo a heresia, já que Deus deu o Espírito Santo a todos. Agora, entretanto, a ênfase era na equivalência entre as várias igrejas como realidades ligadas à vida social. Precisamos levar em conta que é o momento em que a Igreja Católica ela está se defendendo, né, da reforma protestante. Ela criou o mecanismo da Contra-Reforma para provar que a Igreja Católica era a única religião a ser seguida e aceita pela sociedade. Enfim, então é dentro desse contexto aí o segundo processo ao qual Menóquio ele está submetido. Num pouco diferente do primeiro, diferente na questão da intensidade, a intensidade do julgamento no segundo processo ela é maior, mas a temática é a mesma, a esfera ao qual esse julgamento ele se aloca é a mesma, o momento da contra-reforma. Senhor, eu acredito sim que cada um ache que a sua fé seja melhor, mas que não se saiba qual é a correta. Mas porque meu avô, meu pai, meus irmãos, pelo fato deles serem cristãos, eu quero continuar cristão e acreditar que essa seja a melhor fé. O pedido para permanecer no âmbito das religiões tradicionais era justificado pela lenda dos Três Anéis. Todavia, é difícil deixar de ver nessas palavras o amargo fruto da experiência vivida por Menóquio após a condenação pelo Santo Ofício, né? Toda a situação dele ter que carregar um manto, uma vestimenta com aquela cruz, mostrando que ele tinha sido julgado pelo Tribunal da Santa Inquisição, o fato dele não poder se distanciar da sua cidade, enfim, então isso aí eram marcas que deixou ressentimentos, né, por assim dizer, em Menóquio. Era melhor simular, melhor aderir na aparência aos ritos ditos pessoalmente como mercadorias, para se defender, né? E esse recuo obrigava Menóquio a deixar em segundo plano o tema da heresia, da ruptura aberta e consciente com a religião tradicional. Ao mesmo tempo,
ele acabava por considerar, muito mais do que no passado, a religião como uma realidade puramente mundana. Afirmar que se é cristão apenas por acaso, por tradição, pressupunha um distanciamento crítico e bastante grande. O mesmo distanciamento que nesse período levaria Montaigne a escrever: somos cristãos na medida em que somos perigordes ou alemães. Então, tanto Montaigne como Menóquio, cada um ao seu modo, haviam passado pela experiência perturbadora da relativação das crenças e instituições, a sua relativização, né? A adesão consciente, não passiva, a religião de seus antepassados era, contudo, somente exterior. Menóquio ia à missa, confessava, comungava, mas dentro de si ruminava velhos e novos pensamentos. Ao inquisidor, declarou achar que era filósofo, astrólogo, profeta, embora acrescentasse de maneira submissa, se desculpando que os profetas também falham. Explicava: eu achava que era profeta porque o espírito mau me fazia ter vaidade e sonhos e me convencia de que eu sabia a natureza dos céus e outras coisas semelhantes. E acredito que os profetas falhassem, que os anjos lhes ditassem o que era para ser dito, mas de certa forma o profeta ele manipulava, omitia alguma coisa. Então o ser humano, por não ser um ser divino, era dotado de falha. No primeiro processo, como podemos lembrar, Menóquio nunca se referia a revelações sobrenaturais. Agora, entretanto, ele aludia à experiência mística, embora confessando-as de forma ambígua, quando ele usa os termos vaidade, sonho. Talvez a leitura do Alcorão surtir efeito, o tal livro lindíssimo, identificado pelo judeu convertido Simon, livro que fora ditado pelo arcanjo Gabriel ao profeta Maomé, talvez o diálogo apócrifo entre o rabino Abdallah ibn Salvan e Maomé, inscrito no primeiro capítulo da tradução italiana do Alcorão. Então ele pensasse ter descoberto a natureza dos céus. Ele disse: continue e me diga por que o céu se chama céu. Ao que ele responde: porque ele é criado pela fumaça do vapor do mar. Ele disse: de onde vem o verde do mar? Ele respondeu: do Monte Cáfio. E o Monte Cáfio recebeu das esmeraldas do paraíso. E este monte cinge o círculo da terra, sustentando o céu. Perguntou: o céu tem porta? Respondeu: tem portas suspensas. O inquisidor pergunta: e as portas têm chaves? Respondeu: tem as chaves que são dos tesouros de Deus. Pergunta ainda o inquisidor: de que são feitas as portas? Menóquio responde: de ouro. Quando ele diz de ouro, essa nova pergunta com um tom de afirmação, ela é uma armadilha. E pelo final desse capítulo, vamos perceber que, sem querer, Menóquio ele cai nessa armadilha. Quando ele diz: você fala a verdade, mas me diga, o nosso céu, como foi criado? Lembra como foi que tudo isso começou? Das ideias de Menóquio achar que o mundo foi criado de um caos, de um processo de putrefação. Então tudo isso estava anotado. E Menóquio respondeu: o primeiro céu é criado da água verde, o segundo da água clara, o terceiro de esmeraldas, o quarto de ouro puríssimo, o quinto de jacinto, o sexto de uma reluzente nuvem, o sétimo do esplendor do fogo. E o inquisidor diz: sobre isso você fala a verdade, mas acima desses 7 céus, o que é que existe? Vai observando a cilada que ele vai caindo. Menóquio responde: um mar vivaz, e sobre ele um mar nebuloso. E assim, seguindo a ordem, um mar aéreo, sobre ele o mar penoso, sobre ele o mar tenebroso, e sobre ele o mar de divertimento, e sobre ele a lua, e sobre a lua o sol, e sobre ele o nome de Deus, e sobre o nome de Deus a suplicação, e assim sucessivamente. Tratava-se de conjecturas. Não temos provas de que o livro lindíssimo ao qual Menóquio leu e do qual ele falara com entusiasmo fosse de fato o Alcorão.
E mesmo se tivéssemos certeza, não poderíamos reconstruir a leitura feita por Menóquio. Um texto totalmente distante da sua experiência e da sua cultura deveria parecer-lhe indecifrável e por isso induzi-lo a projetar sobre suas páginas pensamentos e fantasias. Mas dessas projeções, se é que elas existiram, não sabemos nada. E em geral, sobre essa a última fase da vida intelectual de Menóquio, conseguimos detectar muito pouco. Ao contrário de 15 anos antes, quando ele foi mais detalhado e que o medo o levou pouco a pouco a renegar quase tudo que era repetido pelo inquisidor, porém, mais uma vez, mantinha com dificuldade. Apenas depois de estar raciocinando muito pouco é que afirmou nunca ter duvidado que Cristo era Deus. Em seguida, ele cai na contradição, dizendo que Cristo não possuía o poder do Pai, já que tinha corpo humano. Observe que ele faz toda uma explicação dizendo como é que foi criado o céu, do que era feito o céu, sobre as portas do céu. Isso dentro de uma temática lógica que a igreja queria ouvir, mas não era aquilo que ele acreditava. Esta é uma confusão quando ele diz: Cristo não possuía o poder do Pai, já que tinha um corpo. Ele defende essa tese, dizendo que isso era uma confusão. Eu não sei o que eu disse. Sobre isso eu sou ignorante. Humildemente afirmou que, quando dissera que os evangelhos haviam sido escritos por padres e frades que estudaram, estava se referindo aos evangelistas, os quais acredito que tenham estudado muito. Procurava dizer tudo o que esperavam que dissesse. É verdade que os inquisidores e outras autoridades não querem que nós saibamos o que eles sabem, porém é preciso que nos calemos. Todavia, em certos momentos, não conseguia se conter. Eu não acreditava que o paraíso existisse, porque não sabia onde estava. Olha que ele vai deixando escapar sem querer a sua verdadeira natureza. Gente, a pior coisa que tem na vida de um ser humano é ele tentar ser ou tentar mostrar aquilo que ele não é. Ele tentar forçar uma religiosidade que ele não tem só para agradar uma minoria. O certo a se fazer é defender as suas opiniões, mesmo até que no caso de Menóquio ela vai lhe custar a vida. Ele tentou se defender e a sagacidade dos inquisidores fizeram ele se contradizer. E no final do primeiro interrogatório, Menóquio entregou um papel em que escrevera algo sobre as palavras do Pai Nosso, acrescentando: e assim eu queria pedir a graça de ser libertado das minhas tribulações. E depois, antes de ser levado novamente para o cárcere, ele assinou com as velhas mãos trêmulas, já que todo depoimento recolhido ele era assinado pelo interrogado. Chegando ao final de mais uma videoaula, pessoal. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, dá essa força aí pra gente, se inscreve no canal, compartilha nossos conteúdos. Fiquem todos bem e até uma próxima. E nunca se esqueça, conhecimento é poder.